Durante 3 meses, nossa reportagem percorreu dezenas de cidades do interior nordestino, entrevistou mais de 50 pessoas e consultou arquivos policiais de 4 estados. O objetivo era descobrir a verdade por trás de uma das figuras mais controversas da segurança pública brasileira das décadas de 1980 e 1990. O homem conhecido apenas como Sargento Peteleco. Seu nome verdadeiro permanece um mistério até hoje. Os documentos oficiais da Polícia Militar foram extraviados em diferentes ocasiões. Mas as histórias sobre ele ecoam ainda nas praças, bares e feiras do sertão, contadas em sussurros reverentes ou temerosos. Nossa investigação começou em Pedra Branca, uma pequena cidade de pouco mais de 8.000 habitantes no interior do Rio Grande do Norte. Foi aqui, segundo moradores antigos, que nasceu a lenda do Peteleco. Ele era apenas José na época. Conta Dona Maria das Dores, 78 anos, que conheceu a família. Filho de Conceição, a lavadeira. Menino quieto, trabalhador, ajudava a mãe com as roupas no açude. Era 1985, quando a tragédia mudou para sempre a vida do jovem de 16 anos. Dona Conceição, conhecida por sua beleza e honestidade, havia se recusado aos avanços de Chico Veneno, pistoleiro do coronel Justino Alencar, o homem mais poderoso da região. Conceição era mulher direita, viúva honrada. Mas o Chico não respeitava isso. Lembra seu Antônio, de 82 anos, que na época trabalhava como vaqueiro. O coronel Justino mandou ele dar um susto na mulher. Segundo os relatos que conseguimos reunir, na tarde de 15 de outubro de 1985, Chico Veneno encontrou Dona Conceição sozinha na beira do açude. O que deveria ser uma intimidação acabou em tragédia. A lavadeira foi encontrada morta no dia seguinte, aparentemente afogada, mas com marcas que sugeriam violência. José ficou igual a um bicho ferido, conta Dona Maria das Dores. Não falava com ninguém, só ficava olhando para o nada. Mas a gente via nos olhos dele que alguma coisa tinha mudado. Os registros policiais da época são escassos, mas conseguimos localizar o antigo delegado de Pedra Branca, João Batista Lima, hoje com 79 anos e aposentado em Natal. Eu era novo na função, tinha chegado há pouco na cidade, recorda Lima. O caso da lavadeira foi arquivado rapidamente. Não havia interesse em investigar. O coronel Justino mandava na região e Chico Veneno era protegido dele. 3 semanas após a morte da mãe, Chico Veneno foi encontrado morto nos fundos de um bar na periferia de Pedra Branca. A causa da morte: ferimentos causados por objeto cortante no pescoço. Uma foice ensanguentada foi deixada ao lado do corpo. José tinha sumido da cidade no mesmo dia, confirma o ex-delegado Lima. Mandei procurar, mas era como se tivesse se tornado fumaça. Ninguém sabia para onde tinha ido. Nossos documentos mostram que 2 anos depois, em 1987, um jovem chamado José da Silva ingressou na Polícia Militar de Pernambuco. A documentação era simples demais, quase suspeita, mas naquela época o rigor burocrático era menor, especialmente para recrutas vindos do interior. Ele chegou já diferente dos outros rapazes, lembra o cabo reformado Severino Torres, que foi instrutor do jovem José. Quieto, focado, mas com uma determinação que impressionava. Na primeira vez que pegou numa arma, parecia que já nascia sabendo atirar. Foi durante o treinamento que surgiu o apelido que o tornaria famoso. Peteleco era uma onomatopeia do som que sua arma fazia, um disparo seco, preciso, quase sem eco. Era como se ele tirasse o barulho do próprio tiro. Os outros soldados brincavam. Diziam que quando o José atirava, só se ouvia peteleco, conta Torres. Mas aí viram que ele nunca errava o alvo, nem uma vez. Aí a brincadeira virou respeito. Dorodi. Em 1989, já promovido a cabo, Peteleco foi transferido para a região de Caruaru, interior de Pernambuco. Era uma área problemática, dominada por grupos de bandidos que assaltavam nas estradas e aterrorizavam fazendeiros.
O tenente reformado Carlos Mendonça, que comandava a unidade na época, relembra: quando o peteleco chegou, eu pensei, que vão fazer com esse baixinho contra aqueles cabras? Mas em 6 meses, a criminalidade na região caiu pela metade. O método de peteleco intrigava os colegas. Ele não fazia grandes operações nem buscas ostensivas. Simplesmente sumia por dias no mato e voltava com informações precisas sobre a localização dos criminosos. Ele conhecia o sertão como ninguém, diz Mendonça. Sabia ler rastros, conhecia cada trilha, cada esconderijo. Diziam que ele tinha aprendido com ex-cangaceiros aposentados. Nunca confirmou nem negou. Foi também nessa época que começaram a circular as primeiras histórias sobre os métodos não convencionais do sargento. Bandidos que eram capturados por ele nem sempre chegavam à delegacia para prestar depoimento. A palavra na rua era clara. Conta uma fonte que pediu para não ser identificada por segurança. Se você mexesse com mulher ou criança, o peteleco não ia te prender, ia te dar uma lição que você não esqueceria, se é que vivesse para lembrar. Os casos documentados oficialmente são poucos, mas as histórias se multiplicaram. Criminosos encontrados mortos com um tiro limpo na testa e uma moeda de 1 cruzeiro no bolso. Era a assinatura do peteleco, segundo a lenda urbana que começava a se formar. Ele tinha um código próprio, explica o criminólogo Dr. Roberto Farias, que estudou o caso. Não seguia exatamente a lei escrita, mas uma justiça que fazia sentido para aquela realidade. Era vigilante e policial ao mesmo tempo. Rapidamente, peteleco começou a incomodar não apenas os bandidos, mas também políticos e pessoas influentes que se beneficiavam da desordem. Prefeitos corruptos, coronéis que abusavam do poder, delegados que faziam vista grossa, todos começaram a se sentir ameaçados. Ele não escolhia lado político, conta o jornalista aposentado Raimundo Soares, que cobriu vários casos envolvendo peteleco. Se descobrisse corrupção ou abuso, ia atrás. Não importava se era situação ou oposição. Isso o tornou um incômodo para muita gente poderosa. As transferências se tornaram constantes. Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte. Peteleco circulava pelo Nordeste, sempre levando sua reputação junto. Era uma forma de tentar controlar ele, explica Soares. Mandavam para longe achando que ia se acalmar. Mas onde chegasse, em poucos meses já estava mexendo com a situação local. No início dos anos 1990, o nome peteleco já era conhecido em todo o Nordeste. Não apenas entre policiais, mas também no submundo do crime. Conseguimos localizar Paulo César, ex-integrante de uma quadrilha que atuava na divisa entre Ceará e Paraíba. Ele hoje é comerciante e preferiu que usássemos nome fictício. Sua versão dos fatos é reveladora. A ordem era clara. Se soubesse que o tal peteleco estava na área, a gente recolhia o pessoal e sumia. Não valia a pena o risco. Já tinha visto o que sobrava dos caras que resolviam enfrentar ele. Paulo César conta que chegou a ver pessoalmente o sargento uma única vez. Homem pequeno, bigode grosso, mas os olhos pareciam que viam através da gente. Dava medo mesmo. Em 1993, peteleco encontrou seu maior desafio. Capitão Romário Santos, ex-militar do Exército que havia criado uma milícia particular no interior da Paraíba. Santos controlava uma rede de proteção a fazendeiros e comerciantes, mas seus métodos incluíam extorsão, intimidação e eliminação de rivais. O Santos era diferente dos bandidos comuns, explica o coronel reformado Augusto Lima, que comandava a região na época. Tinha formação militar, conhecia táticas, tinha homens bem armados e treinados. Era praticamente um exército particular. Nossa investigação revelou que Santos havia desertado do exército em 1989, após ser acusado de desvio de equipamentos. Estabeleceu-se na cidade de Serra Branca e, em poucos anos, construiu um império baseado no medo.
Ninguém mexia com o pessoal dos Santos, conta o comerciante Josué Ferreira, que preferiu não revelar o sobrenome real. Ele tinha policiais no bolso, juízes intimidados, prefeito comprado, era dono da cidade. Foi em março de 1993 que Peteleco chegou à Serra Branca, transferido mais uma vez. Desta vez, segundo nossas fontes, por pressão política de pessoas que esperavam que ele se acalmasse, enfrentando um adversário à altura. Quando soubemos que o Peteleco ia vir para cá, a cidade ficou em suspense, lembra a dona Francisca, comerciante aposentada. Todo mundo sabia que ia dar problema. Era como colocar dois touros bravos no mesmo curral. O primeiro confronto não demorou. Santos mantinha uma taxa de proteção que todos os comerciantes eram obrigados a pagar. Quando soube que o novo sargento havia orientado os comerciantes a não pagarem mais, Santos mandou 2 de seus homens conversar com Peteleco. Os 2 capangas foram encontrados 3 dias depois, amarrados numa árvore na entrada da cidade, apenas com as roupas íntimas. Ao lado, um bilhete simples: próximos não voltam andando. Foi a declaração de guerra, analisa o sociólogo Dr. Manuel Correia, especialista em violência rural. Santos entendeu que tinha encontrado alguém que não se intimidava com sua reputação. O que se seguiu foi uma série de confrontos que duraram quase 2 anos. Diferente dos bandidos comuns, Santos conhecia táticas militares e tinha recursos para uma guerra prolongada. Era como um jogo de xadrez mortal, descreve o ex-delegado Antônio Gomes, que acompanhou o caso. Santos armava emboscadas. Peteleco contra-atacava. Um tentava antecipar o movimento do outro. Conseguimos documentar pelo menos 8 confrontos diretos entre os grupos. O mais famoso aconteceu na Fazenda Três Irmãos, quando Santos tentou uma emboscada com 12 homens armados. Peteleco, sozinho, conseguiu escapar e ainda feriu 3 dos atacantes. O pessoal não acreditava, conta seu Raimundo, vaqueiro da região. 12 contra 1 e o baixinho saiu andando. Santos ficou uma fera, mas também ficou com medo. Era a primeira vez que alguém não só resistia a ele, mas ainda por cima levava vantagem. O confronto final aconteceu em dezembro de 1994. Santos, já desesperado, cometeu um erro fatal. Sequestrou a filha de 8 anos do prefeito, achando que forçaria as autoridades a transferirem Peteleco. Quando mexeu com criança, Santos assinou a própria sentença de morte, afirma categoricamente o Dr. Roberto Farias. Era a linha vermelha do Peteleco, não importava quem fosse. Peteleco desapareceu por 1 semana. Quando voltou, trazia a menina sã e salva. Santos foi encontrado morto na sua própria casa, com um tiro na testa e uma moeda de 1 cruzeiro no bolso. Seus capangas haviam simplesmente desaparecido. A milícia se desfez da noite para o dia, conta Josué Ferreira. Os homens do Santos sumiram. Alguns mudaram de cidade, outros arranjaram trabalho honesto. A paz voltou para a Serra Branca. Foi nessa época que Peteleco ganhou um parceiro que mudaria sua própria perspectiva. O soldado Antônio Carlos Ribeiro, recém-formado na Academia da Polícia Militar e designado para trabalhar com o lendário sargento. Conseguimos localizar Ribeiro, hoje major reformado, que concordou em falar conosco sob condição de anonimato quanto à sua localização atual. Eu cheguei cheio de ideais, achando que ia civilizar o sertão com a lei e os direitos humanos, conta Ribeiro, rindo da própria ingenuidade. Nos primeiros dias, achava que o Peteleco era um selvagem, um vigilante sem controle. Ribeiro, então, com 22 anos, vinha de uma família de classe média de Recife. Havia estudado direito antes de ingressar na PM e acreditava firmemente nos métodos legais de combate ao crime. Eu questionava tudo o que ele fazia, lembra? Por que não prender em vez de intimidar? Por que não seguir os procedimentos? Por que fazer justiça com as próprias mãos? Ele me ouvia em silêncio, com aquele olhar penetrante, e no final só dizia: "Você vai entender, menino." O primeiro caso que abriu os olhos de Ribeiro aconteceu 3 semanas após sua chegada.
Uma família de pequenos agricultores procurou a delegacia denunciando que o filho mais novo, de 10 anos, estava sendo abusado pelo padrasto. Seguindo os procedimentos legais, deveríamos colher o depoimento, fazer exame médico, abrir inquérito, explica Ribeiro. Enquanto isso, a criança continuaria sendo abusada por semanas, talvez meses. Peteleco teve uma abordagem diferente. Na mesma noite, visitou discretamente a casa da família. No dia seguinte, o padrasto apareceu na delegacia confessando o crime e pedindo para ser preso para sua própria proteção. Nunca soube exatamente o que o Peteleco disse para o homem, conta Ribeiro. Mas ele estava apavorado. Implorava para ficar na cadeia. A criança estava salva imediatamente. Não precisou esperar a burocracia funcionar. Com o tempo, Ribeiro começou a entender a lógica por trás dos métodos de Peteleco. Era uma justiça adaptada à realidade local, onde o Estado chegava tarde ou nunca chegava. Eu via casos de mulheres espancadas que denunciavam o marido e uma semana depois voltavam com mais hematomas porque o agressor havia sido solto, relembra Ribeiro. Enquanto isso, mulheres que estavam sob proteção do Peteleco nunca mais apanhavam. O sistema informal funcionava através do medo, mas um medo direcionado e calculado. Ele nunca machucava inocentes, enfatiza Ribeiro. A violência era precisa, cirúrgica, atingia apenas quem realmente merecia. O evento que mudaria para sempre a trajetória de Peteleco aconteceu em 1996. Chegaram denúncias de que o vereador Edilson Macedo estava abusando de crianças em sua propriedade rural, aproveitando-se de famílias pobres que dependiam de seu apoio político. Era um caso delicado, explica Ribeiro. Macedo tinha conexões políticas em nível estadual. Dinheiro, advogados caros. Pela via legal, seria quase impossível condená-lo. As investigações discretas de Peteleco confirmaram as denúncias. Havia pelo menos 6 vítimas, todas entre 8 e 12 anos. Filhas de famílias que recebiam cestas básicas e ajuda financeira do vereador. Vi o Peteleco ficar 3 dias sem falar depois que conversou com as crianças, lembra Ribeiro. Era como se algo tivesse se quebrado dentro dele. A raiva era visível, mas controlada, fria. Na madrugada de 15 de agosto de 1996, Edilson Macedo foi encontrado morto em sua fazenda. A cena era diferente dos outros casos. Não havia apenas o tiro na testa e a moeda. O corpo apresentava sinais de ter sofrido antes de morrer. Pela primeira vez, o Peteleco havia perdido o controle. Analisa o psicólogo criminal Dr. Fernando Santos. O caso das crianças tinha tocado em algo muito profundo, provavelmente relacionado à própria infância traumática. A investigação foi imediata e intensa. Diferente dos outros casos, desta vez havia pressão política real para encontrar o culpado. Peteleco foi preso em flagrante, na própria fazenda, ainda com a arma na mão. Ele não tentou fugir, não negou nada, conta Ribeiro, que presenciou a prisão. Era como se tivesse decidido que valeu a pena, independente das consequências. Peteleco foi levado para o presídio de segurança máxima de João Pessoa. Sua reputação o havia precedido e não demorou para que surgissem ameaças de dentro do próprio sistema prisional. Macedo tinha amigos poderosos que queriam vingança, explica o advogado criminalista Dr. Paulo Henrique, nome fictício, que acompanhou o caso. Além disso, havia presos comuns que viam na morte do Peteleco uma forma de ganhar prestígio. A primeira tentativa de assassinato aconteceu 3 semanas após sua prisão. 2 detentos atacaram Peteleco no pátio usando facas improvisadas. Ambos foram encontrados desacordados meia hora depois. Peteleco não tinha um arranhão. A notícia correu o presídio inteiro, conta um ex-detento que preferiu não se identificar. O pessoal entendeu que mexer com o Peteleco, mesmo na cadeia, não era boa ideia. Ele ganhou respeito até dos presos mais perigosos. Após 2 anos e 4 meses na prisão, Peteleco foi solto. Sua pena havia sido reduzida por bom comportamento
E havia também uma campanha silenciosa de pessoas influentes que reconheciam sua importância no combate ao crime. Quando ele saiu, estava diferente, observa Ribeiro, que o visitou na prisão e acompanhou sua soltura. Mais duro, mais frio, como se a experiência na cadeia tivesse tirado o pouco de humanidade que ainda restava. Peteleco retornou ao serviço ativo, mas agora sua reputação havia se consolidado definitivamente. A prisão, em vez de enfraquecê-lo, havia confirmado sua lenda. Os bandidos sabiam que ele havia sobrevivido ao sistema prisional, que nem na cadeia conseguiram dobrá-lo, explica o criminólogo Dr. Roberto Farias. Isso o tornou ainda mais temido. Nos anos finais de sua carreira, Peteleco operava praticamente como uma força autônoma. Era respeitado pelos superiores, temido pelos criminosos e admirado pela população. Ele havia se tornado uma instituição, resume Ribeiro. Não era mais apenas um policial, era um símbolo. A própria ideia de que a justiça existia, mesmo quando o sistema falhava. As histórias se multiplicaram. Diziam que gangues de outros estados tinham ordens específicas para evitar as áreas onde Peteleco atuava. Que políticos corruptos mudavam de comportamento quando sabiam que ele estava investigando, que sua simples presença numa cidade era suficiente para reduzir a criminalidade. No final, ele havia se tornado exatamente o que o sertão precisava, conclui o Major Ribeiro. Não era perfeito, não seguia todas as regras, mas era eficaz. E numa terra onde a lei oficial muitas vezes não chegava, ele era a única justiça disponível. O sargento Peteleco se aposentou em 2001, aos 52 anos. Seu paradeiro atual é desconhecido, mas sua lenda continua viva nas histórias contadas nos bares e praças do Nordeste. Para alguns, foi um herói. Para outros, um vigilante perigoso. Mas todos concordam numa coisa. Foi um homem que marcou para sempre a história do sertão brasileiro. Esta investigação foi baseada em mais de 50 entrevistas, análise de documentos oficiais e relatos históricos. Alguns nomes foram alterados para proteger a identidade das fontes. Após 3 meses de investigação intensiva, dezenas de entrevistas e análise de documentos históricos, chegamos ao fim desta jornada pelos caminhos tortuosos da vida do sargento Peteleco. Mais do que contar a história de um homem, esta reportagem nos levou a refletir sobre questões profundas que ainda ecoam no Brasil contemporâneo. O que é justiça quando o Estado se ausenta? Como a sociedade reage quando as instituições falham? E qual o preço que pagamos quando permitimos que a linha entre herói e vigilante se torne tão tênue? Para compreender o fenômeno Peteleco, é impossível ignorar o cenário em que ele emergiu. O sertão nordestino dos anos 1980 e 1990 era uma região onde o Estado brasileiro chegava de forma precária e irregular. As instituições funcionavam de maneira intermitente, quando funcionavam. A justiça oficial era lenta, burocratizada e frequentemente corrompida por interesses locais. Nesse vácuo institucional, figuras como coronéis, pistoleiros e políticos locais exerciam um poder quase absoluto sobre comunidades inteiras. Eram eles que ditavam as regras, decidiam conflitos e determinavam quem vivia ou morria. Para a população comum, especialmente os mais pobres, não havia instância superior a quem recorrer. Peteleco não surgiu do nada, observa a socióloga doutora Carmen Lúcia, especialista em violência rural. Ele foi um produto direto dessa ausência estatal. Quando as instituições não funcionam, alguém sempre preenche o vácuo. A questão é, que tipo de pessoa assume esse papel? O que mais chama a atenção na trajetória de Peteleco é a existência de um código moral claro, mesmo que não escrito. Suas ações seguiam uma lógica interna consistente: proteção aos mais fracos, punição aos abusadores de poder e uma hierarquia clara de crimes baseada na vulnerabilidade das vítimas.
Esse sistema informal de justiça não era arbitrário ou caótico. Pelo contrário, era previsível e compreensível para todos os envolvidos. Bandidos sabiam exatamente quais comportamentos os colocariam na mira de peteleco. Políticos corruptos entendiam os limites que não poderiam ultrapassar. A população reconhecia nele uma autoridade legítima, mesmo que não legal. É fascinante como um sistema pode ser simultaneamente ilegal e legítimo, analisa o antropólogo Dr. João Medeiros. Peteleco operava fora da lei, mas dentro de um conjunto de valores que a comunidade reconhecia como válidos. Era uma justiça que fazia sentido para aquele contexto específico. Uma das questões mais complexas levantadas por esta investigação é o dilema entre eficácia e legalidade. Os métodos de Peteleco eram questionáveis do ponto de vista legal, mas demonstravam uma eficácia inegável no combate ao crime e na proteção dos mais vulneráveis. Enquanto processos judiciais se arrastavam por anos, permitindo que criminosos continuassem atuando, a justiça do Peteleco era imediata e definitiva. Enquanto políticos corruptos se escondiam atrás de imunidades e influências, ele os enfrentava diretamente. Enquanto o sistema oficial falhava em proteger mulheres e crianças, ele garantia essa proteção de forma tangível. Não podemos ignorar os resultados, pondera o ex-delegado João Batista Lima. As regiões onde Peteleco atuava tinham índices de criminalidade significativamente menores. Famílias dormiam mais tranquilas. Isso não justifica tudo, mas é um fato que precisa ser considerado. A história de Peteleco é fundamentalmente uma história sobre as consequências do abandono estatal. Quando as instituições oficiais se mostram incapazes de cumprir suas funções básicas, a sociedade busca alternativas. Nem sempre essas alternativas são as que consideraríamos ideais. O sertão que criou o Peteleco era um lugar onde a lei do mais forte prevalecia não por escolha, mas por necessidade. Onde a violência não era uma opção preferencial, mas muitas vezes a única linguagem compreendida pelos detentores do poder. Onde a justiça formal era um luxo inacessível para a maioria. Peteleco preenchia uma função social real, explica a cientista política doutora Ana Beatriz Santos. Ele oferecia o que o Estado não conseguia oferecer: proteção efetiva, justiça acessível e autoridade respeitada. O problema não estava necessariamente nele, mas no vácuo que ele precisou preencher. Entretanto, é importante reconhecer que todo sistema de justiça informal cobra um preço. No caso de Peteleco, esse preço incluía a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa, a ausência de controles institucionais e a dependência de qualidades pessoais que nem sempre podem ser garantidas. O que aconteceria se Peteleco fosse corrompido? E se seus critérios morais fossem diferentes? E se ele decidisse usar seu poder para benefício próprio? Essas questões não são meramente teóricas. A história está repleta de justiceiros que se transformaram naquilo que originalmente combatiam. A justiça personalizada é sempre perigosa, adverte o constitucionalista Dr. Ricardo Almeida. Por mais bem intencionada que seja, ela depende da moral e do caráter de uma pessoa específica. E pessoas podem mudar, podem se corromper, podem morrer. Instituições, quando funcionam bem, são mais duráveis e previsíveis. A história de Peteleco não é apenas uma curiosidade histórica do sertão nordestino. Ela oferece lições importantes para o Brasil contemporâneo, onde ainda existem regiões e comunidades mal atendidas pelo Estado, onde a justiça oficial ainda é lenta e inacessível para muitos, e onde figuras similares continuam emergindo. Em periferias urbanas, em regiões rurais remotas, em comunidades ribeirinhas da Amazônia, ainda encontramos situações onde a ausência estatal cria condições para o surgimento de autoridades informais.
Nem todas seguem o código moral de Peteleco. Algumas se transformam em tiranos locais, outras em líderes comunitários respeitados. A questão não é se devemos ter figuras como Peteleco, reflete o sociólogo Dr. Manuel Correia. A questão é como fortalecer nossas instituições para que essas figuras não sejam necessárias. Como fazer o Estado chegar onde ele precisa chegar, de forma eficaz e legítima. Uma das descobertas mais interessantes desta investigação foi a forma como Peteleco é lembrado pelas comunidades onde atuou. Não há unanimidade. Alguns o veem como herói, outros como um homem perigoso, mas há um consenso sobre sua importância histórica. Ele fez o que precisava ser feito. É uma frase que ouvimos repetidamente. Não necessariamente como uma aprovação moral, mas como um reconhecimento de realidade. Em um contexto onde as opções eram limitadas, Peteleco representou uma alternativa ao abandono completo. Essa memória complexa e às vezes contraditória reflete a própria complexidade do fenômeno. Peteleco não se encaixa facilmente em categorias simples de herói ou vilão. Ele era um produto de seu tempo e lugar, respondendo a circunstâncias específicas com os recursos disponíveis. Ao final desta investigação, ficamos com mais perguntas do que respostas. A história de Peteleco nos força a confrontar questões desconfortáveis sobre justiça, legalidade, eficácia e legitimidade. Ela nos obriga a reconhecer que o mundo real é mais complexo do que nossas teorias sobre como ele deveria funcionar. Não cabe a nós, jornalistas, julgar se Peteleco estava certo ou errado. Nosso papel é contar sua história, contextualizar suas ações e deixar que os leitores tirem suas próprias conclusões. O que podemos afirmar com certeza é que ele foi um homem extraordinário, em circunstâncias extraordinárias, que respondeu aos desafios de seu tempo de uma forma que marcou profundamente a história de sua região. Sua história nos lembra que a justiça é um conceito complexo, que pode assumir formas diferentes em contextos diferentes. Nos ensina que a ausência de instituições eficazes não resulta simplesmente em caos, mas na emergência de sistemas alternativos de ordem. E nos mostra que, às vezes, a linha entre herói e vigilante é determinada não tanto pelas ações de uma pessoa, mas pelas circunstâncias que a cercam. Hoje, mais de 2 décadas após sua aposentadoria, o sertão nordestino é um lugar diferente. O Estado brasileiro expandiu sua presença, as instituições se fortaleceram, a educação chegou a lugares antes esquecidos. Não há mais a mesma necessidade de figuras como Peteleco, mas sua história permanece como um lembrete importante. Instituições democráticas e justiça social não são conquistas permanentes. Elas precisam ser constantemente defendidas, fortalecidas e expandidas. Porque quando elas falham, quando se ausentam, quando se corrompem, sempre haverá alguém disposto a preencher o vácuo. A questão é, que tipo de pessoa queremos que seja? O sargento Peteleco foi produto de uma época e lugar específicos. Sua história não pode ser repetida, nem deve ser romantizada. Mas pode e deve ser compreendida como parte da complexa tapeçaria da experiência brasileira, onde heróis e vilões às vezes se confundem, onde a justiça assume formas inesperadas e onde homens comuns são chamados a fazer escolhas extraordinárias. No final, talvez essa seja a lição mais importante da história de Peteleco, que todos nós, de alguma forma, somos produtos de nosso tempo e lugar. E que, quando confrontados com circunstâncias extremas, podemos descobrir em nós mesmos capacidades que nunca imaginamos possuir, para o bem ou para o mal. Esta análise representa as reflexões da equipe editorial após 3 meses de investigação sobre a vida e carreira do sargento Peteleco. As opiniões expressas são baseadas em evidências coletadas, mas reconhecemos que a interpretação de eventos históricos complexos sempre envolve elementos subjetivos.
Nosso objetivo foi contribuir para um debate mais amplo sobre justiça, instituições e sociedade no Brasil contemporâneo. Compartilhe esta reportagem para seus familiares. Um forte abraço e até a próxima.